Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos e promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, e promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. O catálogo que eu citei acima, que eu dizia criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, esse catálogo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o critério do menor preço ou o critério de maior desconto, e conterá esse catálogo toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Então, esse catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o critério de menor preço ou o critério de maior desconto, e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Então, vai ser critério de menor preço ou critério de maior desconto. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos de minutas, que eu citei em cima, que eu falava instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados, papapá, tututu. Então, a não utilização do catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos de minuta deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos de minutas deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.
Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, que é a Lei 14.133, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo que eu citei acima. A partir de 180 dias, contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente desse regulamento que eu citei acima, que eu dizia que os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública presencial ou à distância na forma eletrônica sobre licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública presencial ou à distância na forma eletrônica sobre licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e não do edital de licitação em si, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. A administração também poderá submeter a licitação prévia à consulta pública mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. O edital poderá contemplar matriz de alocação, deverá não. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo, e não por quem está sendo contratado. Essa matriz de riscos entre o contratante e o contratado deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos caso este ocorra durante a execução contratual. Então, a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos caso este ocorra durante a execução contratual. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto a 3 pontos. 1. As hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. 2. A possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. 3. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Então, o contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quando 1. As hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretende o restabelecimento. 2. A possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. E 3. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.
Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Eu disse projeto básico, não projeto executivo.